O nosso boa noite a todos vocês ligados conosco aqui na RIT, é a Rede Internacional de Televisão, e esse é o programa Noite com os Adoradores de Deus, vai ao ar todos os domingos a partir das 22h30. Eu quero agradecer pela sua companhia agradável e hoje, um dia muito especial. Nós estamos no domingo da Páscoa, da ressurreição de Cristo, e todos nós sabemos que a Páscoa é ressurreição. Nós celebramos a nossa vida, porque Jesus nos deu a vida e a Páscoa é isso aí, nós celebramos a ressurreição do nosso Salvador. Mas aqui o Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25, tem tudo a ver com o dia de hoje. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morramos com Cristo, estaremos vivos. Quando nós lembramos da Páscoa, nós lembramos do amor de Deus, que é capaz de transformar as nossas vidas. Que a alegria da Páscoa possa encher o seu coração de amor. Que a alegria da Páscoa possa encher o seu coração de esperança. Porque dizem aí fora que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança ela permanece. Existe uma passagem na primeira carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13:13, declara: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Por isso que hoje nós celebramos o amor. Páscoa, nós lembramos do amor de Deus para transformar a nossa vida. Jesus é a nossa reconciliação com o Pai. Todos nós nascemos destituídos da graça de Deus. E quando nós aceitamos a pessoa de Jesus, nós estamos reconciliados com o Pai. Que Deus possa encher o seu coração de muita alegria, sabendo por que o inimigo da igreja, ele já era. Foi pro Beleléu, a antiga serpente foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ela sempre será réu. Foi pro Beleléu, o inimigo da igreja foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ele sempre será réu. Me permita lhe contar uma verdade, pra você morrer de rir e saltar de felicidade. É que o malandro fuxiqueiro que o diabo vivia nos acusando aprontava a sua maldade. E foi na cruz que Jesus nos livrou da morte, restaurou a nossa sorte, fez o cão beijar a lona. Foi amarrado, despojado, derrotado, e pra quem contava amarra passou a ser uma vergonha. Até a chave de sua casa ele perdeu, quando ao terceiro dia Jesus Cristo reviveu. Foi pro Beleléu, a antiga serpente foi pro Beleléu. Juiz eterno, ela sempre será réu. Foi pro Beleléu, o inimigo da igreja foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ele sempre será réu. Grite agora, dê um brado de vitória: eu sou filho do Deus vivo, e não ando como outrora. Deixei de lado as encrencas, o pecado, e com a obra do Senhor estou sempre ocupado. Agora quando o diabo se levanta com propostas indecentes, digo está amarrado. Eu não aceito mais a sua sugestão, Cristo me deixou desperto, o que eu quero é ir pro céu. Sou vencedor, o meu destino está certo, e você, seu bicho imundo, seu destino é o Beleléu. Grite agora, dê um brado de vitória: eu sou filho do Deus vivo, e não ando como outrora. Deixei de lado as encrencas, o pecado, e com a obra do Senhor estou sempre ocupado. Agora quando o diabo se levanta com propostas indecentes, digo está amarrado. Eu não aceito mais a sua sugestão, Cristo me deixou desperto, o que eu quero é ir pro céu. Sou vencedor, o meu destino está certo, e você, seu bicho imundo, seu destino é o Beleléu. Foi pro Beleléu, a antiga serpente foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ela sempre será réu. Foi pro Beleléu, o inimigo da igreja foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu,
eterno ele sempre será réu. O programa Noite com os Adoradores de Deus. Deus maravilhoso, Deus glorioso, é o inimigo da igreja, já era. O Noite com os Adoradores de Deus tem um prazer de receber duas amadas do Senhor, duas mulheres de Deus. Eu sou muito suspeito de falar delas, porque eu vou dizer que eu conheci elas ainda garotas. As duas eram solteiras e agora são mulheres de Deus, pastoras, ministras do Senhor, servos do Senhor e casadas, ambas com filhos. Olha que maravilha. Então, o Noite com os Adoradores de Deus tem um prazer de receber a pastora Stephanie Lacerda. Que é isso, hein? Que Deus te abençoe, um prazer receber mais uma vez. Fique à vontade e também recebendo com muita alegria, com muito coração. Essa eu chamo da filha do meu coração. É a pastora, cantora, mulher de Deus, Bruna Martins. Pastor, não tinha pessoas melhores para eu convidar para fazer parte desse domingo especial. Obrigada. Eu fico muito honrado em recebê-las aqui, porque vocês duas são do meu coração, vocês duas sabem disso, né? A gente está em casa. Começamos juntos, mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo, o pessoal de casa vai poder ver um VT que fala um pouco da prévia de como você, Stephanie, surgiu. Nós vamos ver esse VT aí, depois a gente vai voltar batendo papo. Vamos ver essa prévia? Vamos ler esse VT pequeno, esse clipe. Nascida e criada na Brasilândia, zona norte de São Paulo, Stephanie Lacerda começou sua caminhada com Deus aos 13 anos, quando se converteu e passou a cantar na igreja local. Logo se destacou no louvor e aos 16 foi convidada a integrar o ministério da sede estadual. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se, dos vales é o lírio, é a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Comunicadora nata, cursou rádio e TV e apresentou diversos programas da igreja, além de liderar o Coral SIG por 3 anos, organizando apresentações especiais e participando ativamente da vida da igreja. Aos 22, tornou-se pastora no bairro onde cresceu. Mesmo com as novas responsabilidades, nunca se afastou do altar. Sua paixão pelo louvor sempre foi o centro da caminhada. Teu amor é real, eu posso sentir, ler em tua palavra, sim, eu vejo teu cuidado, Deus, até reis repreendeu, por amor dos filhos teus. Hoje, casada com Felipe, que assina todos os arranjos das músicas lançadas até aqui, Stephanie dá início à sua carreira musical solo, lançando composições que nasceram em tempos de intimidade com Deus. Esse novo tempo também é marcado pela chegada da pequena Susana, que veio coroar um momento de realização pessoal, ministerial e familiar. Mesmo enfrentando dias difíceis, ela nunca deixou de crer. Encontrou em Deus e na força da família o sustento necessário para continuar. Stephanie Lacerda estreia em grande estilo e deixa claro que sua missão vai além das canções. É sobre servir, inspirar e transformar vidas por meio da adoração.
essa parte não tinha né? me contado, não. Eu tô aqui já. Surpresa. Agora nós vamos ver também dela, Bruna Martins. meu Olha Deus. que coisa legal isso aí. Nascida em São Paulo, Bruna Martins cresceu em um lar cristão e desde pequena encontrou no louvor seu lugar de paixão e entrega. Incentivada por sua tia, começou a cantar ainda criança e logo passou a integrar o ministério de louvor de sua igreja. Na adolescência, ao visitar a Igreja da Graça de seu bairro, foi descoberta por um obreiro que a ouviu cantar em um culto. A partir dali, começou a ser convidada para ministrar em diversas igrejas, até chegar à sede da Igreja da Graça em São Paulo, onde passou a fazer parte do Ministério de Louvor em 2003. Eu não me arrependo de ter te encontrado. Pelo mundo afora tenho procurado. Seu envolvimento com a obra cresceu rapidamente. Bruna passou a apresentar programas no canal da igreja, abrir cultos e, em 2008, foi consagrada pastora auxiliar. Certa vez, ao cantar no programa Show da Fé, foi ouvida pelo missionário R.R. Soares, que a convidou para acompanhá-lo em campanhas evangelísticas. Em 2011, passou a integrar o casting da Graça Music. Eu tenho um Deus que faz o impossível, que move o céu em meu favor, que dá vista ao cego e faz o surdo ouvir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos últimos anos, Bruna viveu um tempo especial em família. Casada com Ramon e mãe da pequena Luísa, dedicou-se à maternidade e encontrou nessa fase um novo sopro de inspiração. E assim, com a fé renovada e coração disposto, Bruna segue firme na missão de alcançar vidas por meio da música. Porque quando Deus chama, a jornada nunca para. Vale a pena crer quando tudo diz que não. Deus não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Então volte a sonhar, não deixes nada te parar. O maior está em ti e teu sonho ele vai realizar. Ai, que demais, gente. Maravilha, Que né? carinho. Isso aí é muito bom porque as pessoas em casa ficam sabendo. Muito bom. Um pouco da vida de vocês, né? De como tudo começou. Isso é muito importante, porque tudo tem um início. É verdade. Né? Tudo tem um início. Nós não estamos aqui sozinhos. Eu queria também ter o prazer de cumprimentar o nosso querido Felipe, que é o esposo da Stephanie. Felipe, meu amigo, boa noite. Seja bem-vindo à Noite com os Adoradores. E aí, como é que tá essa correria aí de casado, agora professor, Tudo bem, pai, graças a Deus. tudo, hein? Seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Amém. Que Deus te abençoe e te use aí nessas teclas. Hoje vamos ter música ao vivo. Glória a Deus. Opa. Casei bem, tá vendo? Glória a Deus. Mais uma vez, sejam bem-vindas ao Noite com os Adoradores de Deus, nessa Obrigada, noite tão pastora. especial, que é a noite que nós celebramos, né, a conhecida Páscoa, mas a ressurreição do nosso Salvador. Amém. Stephanie, eu queria que você já iniciasse, até deixando uma pequena mensagem sobre essa noite. Muitas pessoas, né, estão reunidas em casa agora, nos assistindo, nos vendo. Amém. Nós já sabemos o significado, né, da nossa Páscoa, mas Sim. hoje você, como pastora, mulher de Deus, fala pra gente. Eu quero deixar uma mensagem. Esse domingo, a pastora sempre tem aquela mensagem que está no coração, que a gente pregou na igreja. E eu falei da importância de dar crédito à palavra. É a palavra de Deus que nos transforma. E no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 15, está escrito que existe um grupo de pessoas que nela se cumpre a palavra de Isaías. Que quando elas ouvem com o coração endurecido, para que elas não compreendam com o coração e não se converta e Deus as cure. Então não é apenas você conhecer Jesus. Eu sei quem é Jesus. Eu sei que Jesus morreu por mim. Mas quando você ouve uma palavra direcionada de Deus e você endurece o seu coração, você não consegue completar a obra. E Deus quer completar essa obra em você. Então, no momento que você ouviu uma palavra
e aquilo ali tocar em alguma ferida, que você abra o seu coração e fala, Jesus, por que isso é tão difícil para mim? Tem uma bênção de conversão nessa palavra. E aí Jesus, quando você abre o coração, ele completa a obra, que na sua vida ainda está faltando um pedacinho, mas na cruz ela está completa. Então é só a gente abrir o coração que ele faz perfeito, porque ele é Deus. Maravilha, isso é importante saber. Bruna Martins, minha querida, sua saudação para quem está em casa agora, nessa noite tão abençoada. Muitas famílias estão reunidas nessa noite. Sim. Queria que você desse sua saudação também para as pessoas que estão em casa nos assistindo. Com prazer, pastora. Uma alegria sempre muito grande estar aqui com o senhor, no Adoradores, matando a saudade. E hoje numa noite mais do que especial, né? Recordando da ressurreição do nosso Salvador. E eu acho que uma das coisas mais importantes desse dia é você se lembrar que Ele está vivo em você. Ele vive dentro de nós, né? Nós temos Jesus dentro do nosso espírito. Ele habita em nosso espírito. E isso deve nos fazer todos os dias acordar decididos a viver pelas verdades do Espírito, daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, e não pelas nossas emoções, não nos movendo pelos problemas, pelos desafios, né, que às vezes acontecem, são tantas dores, tantas dificuldades, e às vezes a pessoa desanima e vai vivendo por emoção, não. Mas se a gente todo dia lembrar que Ele vive, Ele ressuscitou e Ele vive dentro de mim, Ele está em mim, Ele está em você, e exatamente nesse momento, dentro de você, você vai passar a viver uma vida muito mais feliz, muito mais leve, entendendo quem você é em Cristo Jesus. Então, que nesse dia você possa se lembrar que Ele vive e Ele está em você, dentro do seu coração. E Ele deseja cada dia mais que você viva para Ele e por Ele. Que maravilha, e Ele está aqui agora, está aí com você. E que essa noite seja uma noite abençoada através das canções, através de testemunhos, de coisas que Deus faz através da música. Nosso Deus, Ele é tremendo. A Stephanie, você começa com 13 anos de idade, se envolveu desde criança já com a igreja. Aqui na nossa sede São Paulo, na Avenida São João 791, você também foi líder aqui do Coral SIG e você teve outras atividades. Sim. Essas experiências todas, o que agregou ao seu ministério hoje, você como pastora, hoje você como mãe, tudo muda. Quando chega mais um membro da família, eu creio que tudo passa a ser diferente. É verdade. Todas as coisas cooperam, né? A gente tem que entender que a maturidade, ela vem, e muitas vezes os desafios. A Bruna estava falando, né, a respeito da gente não se mover pelos sentimentos. Por quê? Porque é no momento da dificuldade, no momento que a gente se vê tão cheio de tarefas, que Deus, Ele não tira nada, Ele acrescenta porque Ele aumenta a nossa capacidade. Então, aqui na sede, teve um tempo até que eu estava noiva, eu era regente do coral, eu trabalhava na secretaria, apresentava o programa e louvor era o tempo inteiro. E eu amo, para mim foi um prazer, um privilégio. Então, isso forja o caráter. Então, quando eu cheguei para pastorear, hoje eu sou pastora da IGD Casa Verde, né? Já pastoreei o Jardim Carumbé por 7 anos, igreja onde eu me converti. Então, a gente tem um pouquinho de base para passar para eles. Olha, o que vocês estão fazendo, eu já fiz muito. E quanto mais você faz, mais Deus alarga as estacas da sua tenda e a bênção chega. E esse é maravilhoso. Então, essa canção já faz jus do que nós estamos vivendo. Amém. Sou grato. Amém. Que você venha nos presentear, nos abençoar com a sua voz. E você em casa pode ter certeza, porque a gratidão é algo muito bom. Stephanie, ela é certa. Canta para nós, Sou Grato. A vida em nosso favor morreu na cruz somente por amor. Da morte me livrou, teu sangue derramou, por mim suportou tamanha dor. Deu sua vida em nosso favor, morreu na cruz somente por amor. Da morte me livrou, teu sangue derramou, por mim suportou tamanha dor.
cruz por mim, nada ele fez pra merecer um castigo tão duro assim. Minha vida hoje está em teu altar, nos teus braços, ó Pai, é o lugar onde eu quero estar. Contigo vou até o fim, falar do eterno amor. Quem é grato, diga pra ele: sou grato, Senhor, meu Salvador. Provou o seu imenso amor lá na cruz por mim, nada ele fez pra merecer um castigo tão duro assim. Minha vida hoje está em teu altar, nos teus braços, ó Pai, é o lugar onde eu quero estar. Contigo vou até o fim, falar do eterno amor. Jesus. Maravilha de canção, hein? Para a noite de hoje a canção veio, foi bem no Combinou, né? coração, foi grato. Temos que ser gratos. Bruna Martins, você também é grata, eu sei disso. Muito. Gratidão é algo que nunca pode sair de nós. A sua trajetória inclui momentos marcantes, né? Você começou, eu me lembro, você ainda ali na juventude, eu me lembro desse dia. Falei, você canta, menina. Chamei você para cantar e Deus, ele já sabia onde você iria chegar, né? Show da Fé, Graça Music. Agora, tudo isso veio. Qual desses momentos foi um divisor de águas para você despontar na música? Eu sei que teve muitos momentos marcantes, sim, mas você pode identificar qual momento que foi assim um divisor de águas para você decolar na música gospel? Uau, olha, pergunta difícil, porque realmente, como o senhor falou, assim, eu acredito que cada momento marca uma nova estação, né, na nossa vida. Então, a gente vive uma vida que é cíclica. Cada ciclo traz um novo momento. Então, às vezes você encerra um ciclo e ali você começa a viver uma nova estação. Então, foram várias estações na minha vida que eu pude viver e entender que ali estava para nascer algo novo, né? E eu acho que o último momento, assim, que marcou realmente um divisor de águas foi o nascimento da minha filha, que nasceu, assim, algo muito forte em mim, um desejo de viver algo muito maior em Deus. A Stephanie agora com a bebê de 8 nem meses. Me fale, eu tô aqui e a minha tem 7 anos já. Então, assim, a gente se transforma, né? Então, o nascimento da Luísa me fez ter uma visão diferente a respeito do meu ministério, a respeito do que é ministério. Realmente muda. Do né? que é a vida com Cristo, do que é você ter como prioridade uma família. Então, assim, foi um momento que marcou uma nova fase realmente na minha vida, foi onde eu vivi uma transição muito grande. E que foi um divisor de águas, como o senhor falou, foi o que dividiu, né? Foi um divisor de águas na minha vida. Então eu falo até para ela, eu falo, filha, você é a resposta de oração da mamãe, Deus deu você para a mamãe, que eu pedi muito você a Deus, você marca um novo tempo na vida da mamãe, né? E eu deixo isso muito claro para ela. Então eu acredito que o acontecimento, assim, que eu posso dizer que foi um divisor de águas foi o nascimento dela. Maravilha. Mudou muita coisa. Que maravilha! Olha, a noite está maravilhosa, as canções já estão vindo para abençoar mais a noite, a ressurreição, noite de Páscoa. Bruna Martins, canta para nós. Essa canção já tem um título que já faz jus. Ele está vivo. Amém. Bruna Martins, Vamos aqui lá. no palco dos adoradores de Deus. Ele está vivo, Ele vive em cada um de nós.
Os milagres operados por Jesus são também para mim, são também para mim. A história da sua morte lá na cruz alcançou a mim, trouxe vida para mim. Ele é mais que um personagem que a história contou, e não está mais na cruz como no quadro de um pintor. Não existe sepultura que seu corpo segurou. Ele está vivo e a história continua. Ele está vivo e a história continua. Ele não parou de curar. Ele não parou de libertar os oprimidos. Ele não parou de responder às orações. Ele está vivo e a história continua. Ele está vivo e a história continua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz por mim. Mas ele não está morto, ele está vivo e ele está aí com você. Ele é mais que um personagem. Ele é mais que um personagem que a história contou, e não está mais na cruz como no quadro de um pintor. Não existe sepultura que o seu corpo segurou. Ele está vivo e a história continua. Ele está vivo e a história continua. Ele não parou de curar. Ele não parou de libertar os oprimidos. Ele não parou de responder às orações. Ele está vivo e a história continua. Ele está vivo e a história continua. Ele não parou. Ele não parou de curar. Ele não parou de libertar os oprimidos. Ele não parou de responder às orações. Ele está vivo e a história continua. Ele está vivo e a história continua. Amém. Bruna Martins no Noite Glória com os a Deus. Adoradores de Deus, mas também Stephanie Lacerda, essa canção tremenda, hein? Muito. Muito, e Jesus continua vivo, continua operando, respondendo. Ainda ele é tão bom que a gente leva a gente para o céu. Glória a Deus. Que legal, Amém. que bacana. Stephanie, minha querida, Obrigada. nós sabemos que tudo realmente muda. Hoje você, já falamos aqui, esposa, ministra, pastora, mãe. E como conciliar? Ainda tem tempo para compor e gravar. Como conciliar tudo isso? Você se divide em quantas para atender? Quantos clones você tem? Fala pra mim. Administrar uma igreja, porque o compromisso maior hoje, exceto a sua família, porque primeiro é a família, depois seu ministério. Exatamente. Mas exceto a sua família, o maior compromisso hoje é com a igreja. E como conciliar? Porque a Suzana, é Suzana, né? Suzana. A nenenzinha.
A minha É fofinha. a cara do pai e da mãe, né? É linda. Graças a Deus. É benção. 8 meses, como é que concilia tudo isso? Tendo um marido que é uma bênção. Olha aí. Olha, ele me ajuda muito. Então depois eu quero saber como é que Sempre ele comigo. ajuda. Hein? Ah, você não tem noção. é isso, foi o que a Gabriela falou. Quantos clones? Não de mim, mas de Cristo, vários. Os obreiros são uma bênção. A gente tem amigos que nos ajudam na gravação, né? São verdadeiros irmãos em Cristo. E o meu esposo, ele faz... Sem ele, não teria condição nenhuma de eu fazer, zero, não daria. Tudo que eu faço. Maravilha. Meu querido Felipe. Eu falo muito, né? Mas a parte administrativa, ele me socorre literalmente. Então é importante, né, Felipe? Porque às vezes as pessoas acham que as coisas são simples. Claro que são. Mas São muitas. Deus não facilita, Deus torna tudo possível. Sim, com Você certeza. imaginaria, né? Você hoje casado, porque eu conheci o Felipe, para quem não sabe, Felipe morar no mesmo prédio que eu, vi Felipe criança, menino ainda, Sim. era um menino. Naquela De época eu repente, era obreiro na Casa Verde. era obreiro ainda na lá. Casa Verde já, A né? igreja que a gente está Tá ministrando. dirigindo hoje. E como é hoje você fazer parte do ministério da Stephanie, você como pai, você como músico da igreja dela, porque você Sim. também tem as suas funções como músico. Conta pra gente como é que Deus ele une realmente propósito. Ele nos capacita, né? Cada etapa que a gente passou da vida, que, né, trabalhando, preparando as coisas, né? Deus foi abrindo as portas e capacitando. E como ela diz, vai enchendo as coisas de tarefa, mas Deus ele vai cobrindo a gente, né, de capacidade, o tempo tá dando, a gente vai se organizando para fazer as coisas e as coisas vão acontecendo. Em nome de Jesus. E acontece sim, quando nós nos dedicamos. Eu também, hoje com a minha correria, eu dou alguma força para Dona Fran, mas não como antes. Antes eu era mais o ajudador em casa, de lavar e tal, aquela coisa toda, mas com essa correria, então é muito pouco espaço. Eu preciso voltar a dar um apoio. Olha aí, publicamente. Preciso voltar. De vez em quando ela fala, nunca mais você cozinhou, nunca mais... É vitória. Abraço, Dona Fran. Agora, o segredo, né? Dona Fran, minha nega, Deus abençoe, minha amada, aí a ajudadora, né? Como vocês duas são ajudadoras. Quando Deus fez o Adão do pó da terra, quando Deus olhou para Adão, eu imaginei assim, Deus falando assim, não é bom que Adão esteja só. Eu fui lá, eu usei conjecturas. Será que Adão estava desanimado, triste e solitário? Não E é. Deus falou assim, não é bom que ele esteja só. Verdade. Você é pastora também, Bruno. O que você tem a falar sobre essa palavra de Deus? Não é bom que o homem esteja só. A Bíblia mesmo fala em vários momentos, né? Que é melhor serem dois do que um. Olha que bacana, Porque hein? se um caiu, o outro levanta. Né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então a gente vê ali Deus, ele pensando na importância de se ter um companheiro, uma companheira, alguém para te ajudar. Então, nesse momento, eu acredito também que Adão tenha dado algum sinal de tipo, eu preciso de alguém, eu estou muito tranquilo, eu preciso que o Senhor traga uma mulher para a minha vida. Né? Mas, brincadeiras à parte, a gente vê ali realmente Deus criando essa importância da aliança. É uma aliança e não tem como, né? O casamento, quando você tem a bênção de Deus no seu casamento, quando você se une à pessoa que Deus realmente preparou para a tua vida. Eu acredito muito que a gente fala, mas será que Deus tem a pessoa certa para cada um? Eu acredito que a gente tem o livre-arbítrio para escolher. Mas Ele te dá direcionamento, Ele te dá o discernimento para você escolher. Deus, Ele é pai. O Senhor, como pai, para orientar a tua filha, o Senhor vai falar, isso aqui eu acho que não é tão bom, né? Eu acho que você precisa pensar melhor. Então, Deus, Ele dá sim o livre-arbítrio, mas Ele te mostra. Então, quando você se une à pessoa certa e você une o propósito com aquela pessoa, é como a Stephanie falou, né? Você gera força na tua vida. As coisas começam a acontecer de uma outra maneira. Aquilo que tinha uma certa velocidade parece que duplica, triplica, porque você não está mais sozinho. Por isso que Deus falou, não é bom que você esteja só, porque talvez eu penso que talvez Deus esteja olhando assim, Adão está fazendo um bom trabalho. Agora imagina se Adão tiver acompanhado. Aquilo que ele já fez bem vai ficar melhor ainda. Já tinha feito muita coisa. Já tinha feito Depois de ter muita dado nome a coisa. todos os animais. Exato. Então ele precisa de alguém para fazer algo mais, ele precisa de alguém para apoiá-lo, para ajudá-lo. Então, é que esse é o nosso papel, né? Então eu vejo muito isso, a importância dessa aliança, dessa união. Família. É tudo. É a base. Família primeiro É a alvo. base. Amém. Família primeiro. Agora, nós sabemos, claro que casamento não é desafio, mas eu creio que o maior desafio dentro de um casamento é saber administrar
as diferenças. Sim. Que você tem a falar, porque você, como pastora, você deve dar muito atendimento para familiares e principalmente esposas que chega principalmente porque o marido é diferente dela em tudo, principalmente aquele que não é cristão. Sim. Que você tem a falar para essa mulher que tem esse dilema em casa. Eu tenho a falar que, voltando a falar do meu esposo, eu aprendi muito com ele, porque as pessoas, pastor, elas dizem assim, os opostos se atraem, mas em que sentido que os opostos se atraem? Não opostos em propósitos nem em visões. Você tem a mesma visão, o mesmo propósito. Mas geralmente, né, é o que acontece, o temperamento de um é muito diferente do outro. Por quê? Porque o que falta em um, o outro complementa. Então, quando começa a se conhecer, por exemplo, eu e meu esposo, eu sou, falando de temperamentos, eu sou colérica, né, falante, extrovertida, o meu esposo ele é mais fleumático, ele é mais calado, mas tudo que falta em mim tem nele de sobra, tudo que falta nele tem em mim de sobra, então a gente se equilibra num nível sensacional, porque a gente aprende um com o outro. Então, você que está em casa, minha irmã, que acha que é defeito, algo que o teu marido tenha, saiba que é uma qualidade, porque Jesus ele é especialista em mostrar para nós como se transformar uma qualidade em defeito. Por exemplo, o meu marido, ele é muito explosivo, ele é muito bravo, mas se você observar bem, quando você precisa, ele é o primeiro a agir. Ele é proativo. Então, antes de você pensar em realizar algo, ele já está com tudo pronto. Isso é uma grande qualidade. Maravilha. Então, enxerga pelo lado positivo. Eita, essa daí é a Stephanie. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, mas eu vou para o intervalo comercial com ela cantando Minha Decisão. Não sai daí não, que ainda tem muito mais Noite com os Adoradores, com elas, Bruna Martins e também a nossa querida Stephanie Lacerda. E vai ser ao vivo aí no Ukulele. Esse é lançamento, pastor. Lançamento. A gente vamos produzir agora e vamos soltar ainda nas redes sociais. Então ninguém ouviu, a não ser a Igreja da Casa Verde. Cantemos. Vai levar pra longe a ansiedade, o aperto no peito fortalece minha fé. Me mostra o teu jeito, ajuda e socorro virão sempre de ti. Felicidade verdadeira estará no fim de uma vida consagrada a ti, regada pelo teu amor, cheia do teu poder. Minha decisão já foi tomada, eu é que não volto mais atrás. Necessito somente de ti, só teu amor me satisfaz. Minha decisão já foi tomada, eu é que não volto mais atrás. Necessito somente de ti, só teu amor me satisfaz. Pede pra ansiedade sair. Pai, leva pra longe a ansiedade, o aperto no peito fortalece minha fé. Me mostra o teu jeito, ajuda e socorro virão sempre de ti. Felicidade verdadeira estará no fim de uma vida consagrada a ti, regada pelo teu amor, cheia do teu poder. Minha decisão já foi tomada, eu é que não volto mais atrás. Necessito somente de ti, só teu amor me satisfaz. Minha decisão já foi tomada, eu é que não volto mais atrás. Necessito somente de ti, só teu amor me satisfaz.
santo seja a tua voz, que os meus desejos sejam os teus, que a tua graça caia sobre nós e toque em quem não a recebeu. Abra os horizontes para eu levar o santo nome em todo lugar. As grandes coisas vêm de ti, que tua grandeza esteja em mim. Sempre contigo eu quero estar. Me agarro ao teu coração, pra não me perder na multidão. Nas tuas asas vou voar. Deus, 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 tu és santo, tu és Deus. Deus, Deus, infinito, tu és Deus. Deus, Deus, és o grande Deus, o Criador. Deus, 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 tu és santo, tu és Deus. Deus, Deus, poderoso, tu és Deus. Deus, Deus, és o grande Deus, o Salvador. Deus de Israel, Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Arão, faz tantos milagres, palavra viva que conduz. Deus da salvação, Deus Pai de Jesus. Deus, 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 tu és santo, tu és Deus. Deus, Deus, infinito, tu és Deus. Deus, Deus, és o grande Deus, o Criador. Deus, 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 tu és santo, tu és Deus. Poderoso, tu és Deus. Deus, Deus, és o grande Deus, o Salvador. Tu és o nosso Deus, oh Deus que faz grandes coisas. As grandes coisas vêm de ti, que tua grandeza esteja em mim. Sempre contigo eu quero estar. Me agarro ao teu coração, pra não me perder na multidão. Nas tuas asas eu vou voar. Deus, 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 tu és santo, tu és Deus. Deus, Deus, infinito, tu és Deus. Deus, Deus, és o grande Deus, o Criador. Deus, 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 tu és santo, tu és Deus. Poderoso, tu és Deus. És o grande Deus, o Salvador. Deus de Israel, Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Arão, faz tantos milagres, palavra viva que conduz. Deus da salvação, Deus Pai de Jesus. Deus, 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 tu és santo, tu és Deus. Deus, Deus, infinito, tu és Deus. Deus, Deus, és o grande Deus, o Criador. Deus, 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 tu és santo, tu és Deus. Poderoso, és o grande Deus, o Salvador. Deus. Maravilha! Bruna Martins no Amém. Noite com os Adoradores de Deus, Palavra Viva. É, essa canção marcou. Essa foi o início. Foi o seu primeiro CD pela Foi o Graça primeiro. Music.
Minhas Canções, na voz de Bruna Martins, Exato. missionário inspirado por Deus, fez essas canções e lhe presenteou. Lindíssima, né? E você abençoando vidas até hoje, nós lembramos dessas É canções. verdade. Essa música, ela é obrigatória cantar em todo lugar. Obrigatória. Foi onde tudo começou, é uma canção maravilhosa e Com certeza. milhões de vidas hoje são tocadas por ela. Tremendo. Agora, a minha decisão, eu gostei Você gostou? de uma música Muito boa. lançamento, novidade. Eu até fiquei curioso, fui até fuçar aqui o tal do ukulele. O ukulele, é assim que fala? O ukulele é um instrumento do estado do norte-americano, do Havaí. Olha, Olha que coisa. Como que você teve essa ideia? Como foi compor essa canção? A gente estava até conversando aqui em off, uma canção ritmada, né? muito Sim. boa. Ali com os acordes simples, mas com a harmonia, com a melodia muito profunda. Como foi gravar e essa ideia foi sua, foi do maestro? Eu penso e ele executa. Você pensou, ele executou, maestro? Sim. Oi? E essa foi ideia dela. Foi Ela dela, pensou- que legal. Ele toca tudo, né? Então eu vou pensando, o que meu marido pode fazer de melhor aqui? Como que eu vou desafiar ele nessa música? Exatamente. Ele Mas toca. é só o ukulele ou tem outros instrumentos que acompanham? A gente ainda vai pensar. vai. Então hoje, então, foi um presente. Foi. Olha aí, tá vendo? Literalmente. Como o Adoradores é A gente tem um caderno de letras, pastor, e aí o Espírito Santo foi dando as letras, eu gosto muito de escrever. Tem até uma romântica, né, que a gente fez. E aí eu olho pra letra e falo assim, essa daqui dá tal coisa. Aí ele olha e fala, dá mesmo, e vai. Aí tem umas que ele que escolhe o ritmo, tem uma outra que é muito bonita, mas a gente ainda não tem ela preparada, que ele escolheu, é tipo um worship, a gente é bem eclético. E a gente vai terminar aqui com soul, que eu amo soul. É uma bem agitada. E quando terminar a próxima aí, volta aqui de novo para cantar. Em nome de Jesus. De preferência, trazer ela, Bruna Martins. Isso Ah, mesmo. já amei. No final, aí Por você fica favor. até no final, porque no final vai ter um feat com as duas. Olha. Olha, vai ser uma coisa bacana, vai ser legal. Bruna Martins, minha querida, agora a trajetória, você gravou, se não me engano, 5 CDs, ou eu errei? Foi 4. Acho que foram 4. 4 CDs. 4. Depois você entra para as plataformas Isso. digitais. Na sua visão, ficou mais fácil? Eu creio que ficou. Por quê? Porque hoje, para as pessoas que, como a Steph ainda é independente, então a rede social é um carro tremendo para divulgar. Demais, demais. No nosso caso, que a gente teve a convivência com o CD físico, como foi se adaptar a essa mudança? É desafio, né? Muito. Porque eu falo que eu gosto do CD, eu ainda gosto, de ter o físico, do toque, né? Aquela coisa, eu amava aqueles encartes cheios de foto, ficar lendo letras, eu achava aquilo sensacional. Mas o mundo vai se atualizando e a gente tem que acompanhar as atualizações para não ficando para trás, né? Então, hoje CD a gente fala que é relíquia, né? Quem tem, guarda porque virou... Quando você vai nas igrejas, o pessoal ainda procura, CD não tem Muito mais, não. difícil. Muito raro. É bem raro, é bem raro. A maioria hoje já se adequou nesse mundo do digital, né? No começo tudo é um desafio, você entender como funciona uma plataforma digital, você entender que ela não vai caminhar meio que sozinha, você tem que ajudar na divulgação, você tem que estar sempre ali produzindo conteúdo, né? Não exime a responsabilidade do cantor, o fato da sua música estar ali na rede social, e claro, as pessoas compartilham, mandam, facilita, mas a gente tem que estar sempre ali lembrando as pessoas, ó, vai lá, escuta a minha música, vai lá, assiste o meu clipe. Legal. Coisa que às vezes com o CD você não tinha tanto, a pessoa tem o CD em casa, coloca, né? Hoje não, você tem que estar constantemente ali educando a sua audiência para te escutar numa plataforma, né? Claro que facilita, mas também tem esses desafios da divulgação, de você estar sempre ali falando, lembrando as pessoas que hoje é tudo online, mas é uma bênção, né? É uma forma de você multiplicar aquilo que Deus entregou, né? E hoje nem todas as pessoas têm, né, essa habilidade de ir lá, Não, baixar o verdade, aplicativo, fazer uma conta, porque tem que ter Tem uma que ter, conta, né? Às vezes a pessoa acha que fazendo uma conta vai pagar, não. É uma coisa opção, né? Você paga. Se você quiser ter uma playlist, no caso, quiser viajar com uma playlist do seu agrado, é necessário que você pague, senão você vai ouvindo, mas tem as propagandas. Os anúncios tem os ali, anúncios, né? Aí vai entrar lá uma batucada do Vai falar, gente, a Bruna gravou isso aí? Você vai ficar assustado, mas não é não. Lançamento diferente. Não, a Bruna tá Tem tudo diferente isso. o negócio. Tem tudo isso. Agora, uma pergunta para as duas. Nós estamos celebrando hoje a Páscoa. As canções escolhidas foi proposital ou realmente
é para celebrar a nossa noite, porque tá vindo tudo. Tá tudo combinando. Combinando. Mas foi, né? Eu também. Eu peguei uma, daqui a pouco, já adiantando, né, pro povo, que a gente cantava muito quando nós estávamos juntos no Ministério de Louvor, porque isso aqui é uma reunião, eles não sabem de casa, Não, é uma reunião de família, né? Demais. Que nós passamos anos cantando juntos. E toda a Páscoa a gente cantava essa música. Falei pro Felipe, amor, vamos levar essa canção lá? Porque é o dia que a gente sempre cantava, né? Vocês vão lembrar. Ah, quero. Agora, falando em desafios, todos nós já falamos aqui de alguns desafios. Aquele, Bruna, o desafio que realmente fez você refletir, parar e pensar e falar, não, eu vou parar. Já teve esse momento, porque no meu ministério já teve momento do diabo vir para cima e de opa, peraí, preciso parar. O Espírito Santo, ele tem um papel fundamental. Muito. Consola, alerta, e aí nos instrui no que nós devemos fazer. Qual o seu maior desafio de toda a sua trajetória musical que você falou assim, não, eu preciso parar, eu vou dar uma pausa? Não, tiveram sim, não foram poucos, não. Muitos desses momentos, assim, na minha vida foram vários. Teve uma situação, um momento onde eu fiquei muito doente emocionalmente, né? Foi uma fase emocional muito desafiadora para mim. E foi um momento assim onde eu pensei e falei, eu não vou conseguir sair disso. Assim, eu me via, era como se eu estivesse num buraco negro e eu não conseguia sair daquela situação emocional. Entrei em ansiedade, depressão, foi uma fase muito difícil. E ali eu pensei, Deus não tem mais nada com a minha vida, nunca mais vou cantar, não tem ministério para mim. Então naquele momento assim foi o momento que eu falei, vou viver uma vida assim, só cuidando da minha família e ok, e não existe nada de errado com isso, né? Mas Sim, quando você claro. tem um chamado, quando Deus te chamou para algo a mais, né? O diabo quer te tirar disso. Então foi um momento onde eu pensei realmente assim, nunca mais voltar a fazer nada. E uma das coisas que eu sempre pratico, pastor, eu tenho assim como um princípio de vida, como uma regra de vida para mim, é contar o meu próprio testemunho para mim mesma. Porque tem momentos que você não tem que contar a sua história para outras pessoas, tem que contar para você mesma. Porque você vai lembrar do que Deus fez lá atrás. Você vai se lembrar de momentos que Deus, de onde Deus te tirou. Em momentos que você pensava, isso aqui eu nunca vou superar. E você supera. Então, uma das coisas que eu sempre faço é lembrar a mim mesma, né? Como a Bíblia ensina, né? Traz à memória o que te dá esperança. Exatamente. Então, às vezes você tem que contar a sua história para você mesmo. Fala, peraí, por que eu estou pensando em parar lá atrás? Eu vivi isso e Deus foi fiel e Deus mudou, né? Então, Deus parou? Será que Deus desistiu? A Bíblia diz que Ele não desiste de mim, que Ele não errou quando me escolheu. Então, é só mais uma fase. Então, você vai combatendo aqueles pensamentos que o diabo traz na sua mente, porque é uma luta da alma contra o espírito. É uma luta da sua alma contra o seu espírito. No espírito você está preparado, no espírito você está pronto, Deus já fez, Deus te capacitou, mas a tua alma diz que você não pode. Verdade. Acabou para você. Você não é mais ninguém aqui no meio desse povo todo. Sua vida não faz diferença, você tem que lutar contra a tua alma. Então você começa a dar respostas para a alma. Né? Você começa a responder à altura. Peraí, quem disse que eu não vou conseguir? É refletir. Exatamente. Uma O reflexão. que o salmista Davi fazia? Ele conversava com a alma dele. Estava com a alma. Por que você está exatamente. assim, minha alma? Por que você está perturbada? Abatida, Por que minha você está alma tá abatida? abatida, Então, tem hora que você tem que falar, peraí, por quê? Lembra de Deus, Se lembra do que Ele questionar. fez. Exatamente. Se questionar, se criticar. Exatamente. Se perguntar por que eu quero parar. É levar cativo, né? Levar cativo. Levar cativo esses pensamentos. Levar Peraí. cativo o cativeiro. Eu preguei exatamente essa palavra no domingo. No livro de Deuteronômio, Deus diz para o povo lembrar de todo o contexto no qual ele está inserido, porque nós somos imediatistas. Então, a gente às vezes despreza toda a caminhada por conta de um momento difícil. E Deus já alertou, olha, e lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te guiado, tem te dirigido. Então, não esquece o contexto pelo qual a gente está inserido para a gente poder permanecer. Isso é muito forte. Por isso que nós cantamos História de Amor. Amém. E eu quero que você cante. É essa mesmo. Stephanie Lacerda aqui no Noite com os Adoradores. História de Amor. É uma história de amor, o que Jesus fez por mim. Como pôde alguém tão puro e tão santo morrer em meu lugar? Quantas chicotadas ele sofreu, quanta dor sentiu meu Senhor.
aqueles cravos da cruz, perfurando suas mãos. Um alto preço ele pagou só pra te resgatar. Derramou seu sangue por amor, pra que eu pudesse entrar nos átrios do Senhor, só pra o adorar. Diga pra ele: me leva pro mais alto lugar, onde vou te encontrar, Senhor. Renova em mim tua unção, pra te adorar de coração. Deixa ele te levar. Lembre-se sempre do alto preço. Um alto preço ele pagou só pra me resgatar. Derramou seu sangue por amor, pra que eu pudesse entrar nos átrios do Senhor, só pra o adorar. Me leva pro mais alto lugar, onde vou te encontrar, Senhor. Me leva, renova em mim tua unção, pra te adorar de coração. Senhor, me leva, renova em mim tua unção, pra te adorar de coração. Sempre permita Jesus te conduzir, porque Ele tem algo muito maior para a tua vida, em nome de Jesus. É uma história de amor. Que linda. Essa é a história de amor mais linda, né? Eita, coisa boa. Tem tudo a ver com essa noite. Deixa Deus levar. E se você levá-lo no coração, você terá sucesso em toda a sua vida. Batalhas em lutas vêm. Eu costumo falar de João 16:33. Jesus falou: eu tenho vos dito isso para que em mim tenhas paz. Eu tenho falado nas igrejas que eu passo que as aflições fazem parte do nosso processo de crescimento. Sem dúvida. Porque Jesus, ele não isentou ninguém das aflições. No mundo você vai ter. É uma surpresa para alguns cristãos, né? É. Nossa, eu não sabia que quando andar com Jesus era assim. Eu achei que estava tudo certo. Flores. Só que ele deixa tudo, não fácil, mas deixa tudo suportável para nós, né? Não tem facilidade. Exatamente. Na verdade, é batalha, é guerra. A Bíblia diz que até hoje se faz o que? Esforço, né? Esforço, violência para chegar no reino dos céus. Exatamente. Isso é de suma importância isso. A ressurreição nos lembra muito o recomeço, né? E na vida, essa pergunta é para as duas, na vida de vocês, vocês sentiram que houve um momento que Deus realmente, Ele deu vida a um sonho que estava morto? Eu não sei se aconteceu. Será? Quer começar, amiga? Eu vou falar da maternidade, óbvio. Não tem nada comparado com a maternidade. Tá fresquinho ainda, né? Na maternidade a gente aprende o que é realmente servir, o que é realmente você se doar, porque mesmo você estando esgotado. Quando a gente faz a obra de Deus, eu falo porque eu já faço um pouco de tudo, né? Mas há momentos que a gente consegue descansar fisicamente e mentalmente.
Na maternidade não existe esse momento. Você tem um alívio. A gente realmente cumpre aquele versículo. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você tem um breve alívio. Por exemplo, agora à noite, a neném tá com a vovó, né? Com a dona Maria, que ama ser vó, né? Então ela tá lá muito bem cuidada. Mas daqui a pouco eu volto e o turno da madrugada continua. Nossa, é bacana. Então isso é um momento assim que Deus me ensinou, me avivou, me ensinou o que é realmente servi-lo. Suscitou o sonho. Sim, para mim foi a melhor coisa da minha vida ser mãe. Eu esperava isso, não tinha ideia de como seria maravilhoso. Mãezona, Stephanie é uma Pra você, mãezona. Bruna. Olha, para mim, O sonho ressuscitado por Deus no momento da sua vida. Voltou. bom, foram muitos, mas eu posso dizer assim, realmente o sonho de cantar, né, de ser uma levita do Senhor, porque teve um momento que para mim Tinha acabado. tinha acabado. Tinha parado, né? Tinha parado e tá bom, tipo assim, fiz o que eu tinha que fazer até aquele tempo e agora acabou. E eu sempre amei a música, né? O louvor é algo que está em mim, eu nasci com isso do meu coração. E eu cheguei a pensar, acabou, né? E Deus falou, acabou não. Acabou não, filha. Porque às vezes a gente pensa, né? E Deus falou muito comigo nesse período que existem momentos que Ele não está tirando de você, Ele está fazendo você só viver uma pausa. Uma pausa onde Ele vai tratar contigo, Ele vai falar sobre prioridades, Ele vai te ensinar a respeito do que você tem que priorizar, Ele vai te ensinar a respeito do servir, do que vem primeiro, sabe? Nem sempre você está esquecida, às vezes você só está escondida. O próprio Deus te esconde para tratar você, para cuidar, para curar. Né? E Ele foi me mostrando, me entendendo esse carinho, esse cuidado. E nessa fase, Ele mesmo fez renascer isso em mim. Né? Tipo, Bruna, vamos lá, essa chama tem que voltar. Né? Então, isso ressuscitou dentro de mim. Assim, isso é muito importante. Você não parou porque você tem milhões de motivos. Ah, meu Deus! Para continuar, para cantar. Verdade. Mais uma vez, canta para nós, Bruna Martins, no palco dos adoradores, milhões Essa é de fresquinha motivos. também, Opa, lançamento, depois hein? a gente volta falando dela. A beleza em ti eu não consigo descrever. A graça que há em ti eu não consigo compreender. Tua voz tem som de muitas águas. Tua luz ofusca a luz do sol. Motivos pra te exaltar.
São milhões e milhões de motivos pra te exaltar, Deus adorado. Todo dia eu sou surpreendido. Me deixa, Senhor, maravilhado. Eita, pois, hein? Milhões de motivos para não desistir, para não falhar, para não olhar para trás, para não desistir, para não chorar, para se entristecer. Provérbios 17, 22, na linguagem da NTLH, fala que a alegria é saúde para o coração. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Olha que coisa terrível. Tem muita gente que vive triste. A minha próxima pergunta, essa canção, Milhões de Motivos, lançamento. Fomos presenteados hoje, então, com Foram. 2 lançamentos. Você ouviu? Fomos abençoados. Isso não estava combinado, né? Não, Fomos literalmente. abençoados com minha decisão e vamos abençoar com milhões de motivos. Milhões de Exatamente. motivos. E essa canção, como surgiu, como foi a experiência, a emoção de receber uma canção tão profunda, com uma mensagem tão profunda, porque incentiva as pessoas realmente a permanecerem Exato. e não recuar. Exatamente. Essa canção, ela veio dentro de uma seleção de músicas, né, que a gente faz, escutando. É uma composição do Jefferson Clayton com o Bob Jonathan. E quando eu escutei esse louvor, o Jefferson mandou para mim e falou: Bruninha, vê se você gosta, porque já tem outra pessoa que vai querer e eu quero que você escute primeiro, que eu sinto que essa música vai te tocar. Eu falei, amém. Quando eu comecei a ouvir, eu falei, meu Deus, essa música é muito linda, porque ela me remete a reconhecimento, a gratidão, que o senhor estava dizendo até aqui no começo do programa. Né? Você pensar e falar, poxa, eu tenho milhões de motivos para exaltar, para adorar, é o que nós estávamos dizendo, contar as próprias bênçãos para você mesmo, se lembrar do que Deus já fez. Então, às vezes, a gente fica tão preso na reclamação, na insatisfação, não quero mais, né? Tipo, eu quero que Deus me dê isso, me dê aquilo, mas você já tem tantas coisas pelas quais você pode ser grato. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo de toda a minha vida, quando você é grato, aquilo que é pouco, Deus multiplica. E a gente vê isso acontecer na multiplicação dos pães e peixes. 5 pães e 2 peixinhos se tornou o alimento que alimentou mais de 5.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes. E o que Jesus fez? Ele só agradeceu. Então, quando você tem pouco, mas você é feliz com aquele pouco, você consegue louvar a Deus naquele pouco, aquilo se transforma em muito. Mas o problema é quando você se torna um eterno insatisfeito e deixa os problemas da vida roubarem o seu brilho, a sua gratidão. Então, essa canção ela é muito cristocêntrica, faz você tirar os olhos da sua vida, os olhos daquilo que, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, por isso eu não sou feliz, né? E faz você colocar os olhos no Senhor. Eu tenho milhões de motivos para ser feliz contigo, Jesus. Milhões de motivos para te exaltar, para te adorar, para ser feliz com o Senhor, e isso muda a nossa perspectiva da vida. Então essa canção ela foi escolhida porque falou muito ao meu coração, ela vem ao encontro com aquilo que eu acredito sobre gratidão, sobre você realmente aprender a louvar a Deus em todos os momentos, e eu quero que seja uma mensagem que toque as pessoas dessa forma, sabe? Isso é tremendo. Não tem outra questão agora do que ouvir o inexplicável. Amém. O inexplicável com ela, Stephanie, mais Glória uma a vez. Deus. Canta pra nós, a gente volta correndo. Teu amor é real, eu posso sentir, ler em tua palavra. Sim, eu vejo teu cuidado, Deus. Até reis repreendeu por amor dos filhos teus. Tem nos guardado e nos livrado. O teu amor tens demonstrado, e até a eternidade durará. Esse teu amor, Deus, nunca acabará.
O extraordinário está aqui, aqui o incomparável reinar. Se me permitiu chegar, me deixa ficar, não há nada igual. Teu amor é real, eu posso sentir, ler em tua palavra. Sim, eu vejo teu cuidado, Deus. Até reis repreendeu por amor dos filhos teus. Tem nos guardado e nos livrado. O teu amor tens demonstrado, e até a eternidade ele durará. Esse teu amor, Deus, nunca acabará. E eu não quero ir, não, pra outro lugar. Na tua presença só quero ficar. O extraordinário está aqui, aqui o incomparável reinar. Se me permitiu chegar, me deixa ficar, não há nada igual. Nada se compara, inexplicável. Eu só quero te louvar. Nada se compara, inexplicável. Eu só quero te louvar. E nada se compara, inexplicável. Só quero te louvar. E nada se compara, inexplicável. E até a eternidade ele durará. Esse teu amor, Deus, nunca acabará. Eu não quero ir, não, pra outro lugar. Na tua presença só quero ficar. Porque o extraordinário está aqui, aqui o incomparável reinar. Se me permitiu chegar, me deixa ficar, não há nada igual. Glória a Deus. Amém. Coisa É boa. só balanço, coisa boa. Stephanie Lacerda. demais. Glória a Deus. Pastora, cantora, compositora, mãe, filha, até tudo, né? Eita, Amém. Cansou até de falar, né? cansei. Já Oh, cansa meu até. Deus. Muitos Só adjetivos. falar Glória já a Deus. cansa. Só coisa boa. Vou fazer brincadeira agora, aquela ping-pong. Ah, meu Ixi. Deus, lá vem. Ai, Ping-pong. ai. Se liga. Família. Uma palavra? Uma só. Tá. Jesus. Família. É a base. Um estado do Brasil. Pará. São Paulo. Um país que deseja conhecer. Suíça. Israel. Um personagem bíblico, homem ou mulher. Eucana. Nossa, já foi longe. Pai de... Uau. Depois eu... José. Eita, pronto. Tô contigo, José. E um versículo da Bíblia. Gênesis 1:1. 1 em 1. É. E Deus Criou. os céus e terra. Um versículo da Bíblia. Salmo 126, 5. Uma cor. Dourado. Uma cor. Dourado. Também ajuda. Ele gosta de ouro. Pois é. Agora, nós sabemos como vocês enxergam a responsabilidade de ministrar em um tempo como vivemos hoje, com tantos desafios espirituais, sociais e emocionais. Como você enxerga? É muito grande, pastor, porque assim, a gente está numa época que as pessoas elas não estão ouvindo. É 8 segundos a atenção da pessoa e a pessoa não escuta mais. E principalmente, infelizmente, na igreja. Então, você vê que quanto mais as pessoas consomem conteúdo de curta duração na internet, mais a mente delas vai ficando impossível delas se concentrarem. E como que a gente vai receber algo de Deus tão complexo que é a palavra se a gente não tiver essa capacidade cognitiva? Então eu vejo a palavra ela é simples, mas eu me sinto tão, como é que eu posso dizer? Essa responsabilidade é tão grande, ela pesa tanto para que a gente possa ter o exemplo certo, o adjetivo certo,
até a forma da gente falar mais mastigada para a pessoa poder compreender. Então, são mínimos detalhes que faz com que a pessoa venha ser pescada daquela multidão de pensamentos que às vezes ela está na igreja pensando em coisas, com a mente desligada, que faz com que aquilo prenda a atenção dela para ela poder ser restaurada. Importante. E você, Bruna? Eu vejo um momento assim onde a gente tem que pregar mais com a nossa própria vida, né, do que com as palavras, como a Stephanie mesmo falou. As pessoas hoje têm a dificuldade de ouvir. Então eu vejo como uma responsabilidade muito grande de você ser a Bíblia, que as pessoas hoje não estão lendo, que as pessoas muitas vezes não estão ouvindo. Hoje a gente carece de referências boas, né, de pessoas que vivem realmente o Evangelho. A gente está vivendo uma época em que pouco se vê do temor. Né? As pessoas perderam o temor, tudo pode, tudo é possível, tudo é permitido, Jesus entende tudo, né? Estão banalizando a palavra. Então nós precisamos nos posicionar e viver o Evangelho na sua totalidade, daquilo que realmente a Bíblia ensina, para que as pessoas tenham uma referência de quem Cristo é, né? De quem Ele é, que a nossa vida possa pregar muito mais do que as nossas palavras, do que aquilo que a gente realmente tem dito, né? Grande responsabilidade nossa. Felipe, quero te agradecer, que Deus te abençoe. Amém, Suas considerações finais, meu querido. Foi uma honra estar aqui com vocês, né? Prestigiando aqui, acompanhando essas cantoras maravilhosas. Felipe. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite em nome de Jesus. Stephanie, minha querida, que Deus te abençoe. Fala aí dos contatos, plataforma digital, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Para mim é um privilégio muito grande, é um prazer estar aqui. Sempre que surgir a oportunidade, eu aproveito e me alegro muito em pregar a palavra. Nós estamos ali no Instagram, pastora.stephanie, da maneira que está escrito aí, meu nome é um pouquinho diferente, mas é só você procurar Stephanie Lacerda, todas as plataformas digitais. Nós temos aí as 4 canções que já estão prontas, não cantamos todas aqui, então fica a oportunidade para você entrar lá e ouvir. Maravilha. Bruna Martins, minha querida, muito obrigado também. Suas considerações finais aí. Obrigada, pastor. Muito bom. Foi muito bom estar aqui com vocês. E você que está em casa também, obrigada por ter nos recebido aí nessa noite. E você pode me acompanhar lá no Instagram, é Bruna Martins Oficial. Todas as minhas redes sociais estão dessa forma, Instagram, YouTube. Você vai encontrar todos os meus materiais lá, tá bom? E lembre-se de escutar Milhões de Motivos, que é a música mais fresquinha, novinha, que está em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music, a que for melhor para você, tá bom? Escute muito Milhões de Motivos e deixe essa sensação, esse amor, essa gratidão crescer em teu coração, viu? Muito obrigada. É isso aí, domingo que vem teremos muito mais noite com os adoradores de Deus. Olha, não esqueça, eu desejo a você um final de domingo abençoado, ressurreição e Páscoa. Curta com a sua família. Cuidado, eu estou na fase do chocolate 80%. Vigia, que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar com essa canção abençoada, porque Ele vive, as duas fazendo fit. Eita, que Deus abençoe. Tchau, Brasil. Feliz Páscoa para todos. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã,
morte.